Vocês passaram um dia bem? Tá bom, que bom. Eu passei um dia terrível na presença desse povo ali, ó. Parecia um inquérito, né? Não foi? Mas foi divertido, viu? Foi bom, viu? Foi ótimo. Bom, hoje eu quero trazer para vocês. Eu estava na dúvida qual assunto eu iria apresentar e acabei resolvendo que eu vou falar sobre a lei dominical. Eu acho que eu deixei o controle ali em cima, não foi? Deixa eu ver. Isso, deixei. Com licença. Então eu estava na dúvida, mas resolvi. Eu vou falar sobre. Pode colocar a projeção? Eu vou falar sobre esse tema que vai aparecer na tela. Ótimo, obrigado. Lei dominical, ficção adventista ou realidade profética. Esse tema eu acho que se tornou ainda mais importante hoje. Por quê? Porque tem adventistas que não estão mais acreditando que haverá uma lei dominical. Acredite, tem adventistas acreditando que não haverá mais. O argumento é que a profecia de lei dominical era uma profecia condicional ao tempo de Ellen White. Eu vou explicar por quê, tá? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, mais uma vez obrigado pela bondade e a misericórdia. Pedimos a tua bênção para esta noite, a bênção que nos ajuda a perceber o quanto somos dependentes do Senhor. A bênção do perdão mais uma vez. E que o Senhor fale com a gente através da tua palavra, por favor. Abençoa-nos, tanto os que estão aqui presentes, quanto aqueles que estão assistindo pela internet. É em nome do Senhor Jesus que agradecidos pedimos. Amém. Bom, então, por quê? O que argumentam? Diz o seguinte. Primeiro, Ellen White fala sobre lei dominical, fala pouco sobre lei dominical, ou quase nada sobre lei dominical, na edição do Grande Conflito de 1858. Aí há um contexto, ali a partir do período de 1860, em que é uma agitação dominical em um determinado estado norte-americano. E essa agitação foi tão intensa porque um governador queria promulgar uma lei dominical já naquele período de 1860. E tanto é que o filho de Ellen White, que foi preso em 1865, foi preso porque havia aberto a Pacific Express no domingo. Isso criou um alvoroço muito intenso, muito grande. É para mim essa água, é? Obrigado. Que Deus te dê muita água na vida. Pode colocar aqui sim. Isso. Obrigado. Então, por conta dessa agitação dominical, houve uma convulsão ali entre os adventistas e houve uma ênfase muito forte na questão da lei, por conta da possível lei dominical. Tanto é que esse é um dos assuntos que vai culminar com a reunião de 1888 em Minneapolis, naquela discussão entre lei e graça, a lei em Gálatas e tal, ali naquela assembleia. Obrigado, Deus te abençoe, que te dê muito lenço na vida, viu, também. Obrigado, viu, filha? Foi só alergia mesmo, é só alergia. Então, por conta dessa agitação, surgiu toda aquela comoção naquele período. Aí o que acontece? Ellen White vai intensificar os seus escritos sobre lei dominical, especificamente a partir desse contexto. Então alguns
contemporâneos começaram a dizer que Ellen White só começou a falar sobre lei dominical mesmo para valer por conta do contexto da ocorrência naquele período de 1860. Ou seja, que era uma profecia condicional àquele período. Se não aconteceu naquele período, não vai acontecer mais. Bom, isso traz alguns problemas. Que eu vou tentar destacar alguns aqui, não vai dar para passar muita coisa. Até que horas que eu tenho falar nisso? 10h30 da manhã? Então, só que tem um detalhe. Por exemplo, embora na edição de 1858 realmente ela não tenha explorado tanto, mas na edição de 88, ela falou com intensidade. Mas especialmente na edição de 1911, que foi a última edição do Grande Conflito, publicada quando Ellen White estava viva. Em 1911, 4 anos antes do seu falecimento. E ela manteve, mesmo a poeira tendo baixado, mesmo aquela agitação tendo passado, mesmo tudo se normalizando, mesmo assim ela sustentou, ela manteve aquilo que havia escrito antes, só que agora na última edição de 1911. Será que isso não é suficiente para a gente ter essa compreensão? Mas o mais trágico, porque quando alguém diz assim, não haverá uma lei dominical porque era uma lei condicional ao tempo de Ellen White, o mais perigoso, o mais trágico nisso, é igual, por exemplo, quando o antitrinitariano, espero que não tenha ninguém aqui com essa bandeira, quando o antitrinitariano diz assim, que Mateus 28, verso 19, é uma heresia inserida na Bíblia pela igreja do passado, é um texto herético e quando afirmam que nos originais não tem, isso é mentira, gente. Inclusive eu tenho uma cópia do original mais antigo do Novo Testamento e lá contém a fórmula de Mateus 28, 19. Se alguém quiser, eu posso até arrumar para você. Tá? Então, quando eles dizem que Mateus 28, 19 foi inserido na Bíblia, nos tempos antigos, eles estão dizendo com isso o quê? É sutil, é muito sutil. O que eles estão fazendo? Consolidando o descrédito, a desconfiança, a dúvida quanto ao resto de toda a Bíblia. Porque se o Espírito Santo não pôde poupar um verso da Bíblia, não pôde impedir a inserção de um pensamento herético na Escritura, no cânon, então que certeza temos dos demais textos da Bíblia? Nenhuma. É um argumento profundamente diabólico, sutil, e que vai viabilizar, construir os primeiros pilares para se destruir outros textos mais da Bíblia. Aí fica à mercê de cada um, né? O que é inspirado e o que não é. Vai depender da propensão de cada um, de crer ou não crer em determinada coisa que está escrito na Bíblia. E essa é a tendência na atualidade. Das pessoas é como se entrassem em um restaurante self-service e você coloca no prato apenas o que é conveniente. Paulo é claro, toda a Escritura é inspirada. Ele não disse quase toda, ele disse toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas outra tragédia que essa rejeição causa, deixa eu passar aqui. Está aqui, não sei se dá para ver. Outra tragédia é o seguinte, o capítulo 13, verso 5, é o texto que diz que comunicou o fôlego à besta para perseguir e matar. E o capítulo 13, verso 16 e 17 é o verso que fala da imposição do sinal impedindo as pessoas de comprarem ou venderem. Observem, esse verso 15, o verso 16 e o verso 17 é o coração do sinal da besta. Um detalhe, quando Ellen White falou de lei dominical, ela não trouxe luz nova sobre o assunto, ela estava apenas apresentando a revelação do texto bíblico. Lei dominical, sinal da besta, não é uma teologia Ellen Whiteana, é uma teologia bíblica. Não é uma teologia Ellen Whiteana. Então, se você demole, se você destrói
a ideia do sinal da besta, você está desfazendo, desconsiderando uma revelação do capítulo 13. Aí o que acontece? Se você desfaz, se você destrói, diz que isso aqui está no passado e que não vai se cumprir mais, você estaria destruindo também todo o capítulo 13 e, olha aqui gente, que trágico, e o capítulo 14 do Apocalipse. Então você destrói a própria remanescência da igreja adventista. Porque o sinal da besta conecta dois contextos proféticos, históricos, escatológicos. O enredo do capítulo 13, que fala da primeira besta e da segunda besta, e a manutenção desse poder no final dos tempos, dando fôlego à imagem da besta, a vinda do anticristo, e conecta com as três mensagens angélicas, porque as três mensagens angélicas são justamente mensagens de advertência, de juízo àqueles que adoram a besta e o seu sinal, a sua marca. Então você, com isso, destrói o próprio movimento adventista. Agora vocês percebem o quanto isso é sério? Percebe o quanto isso pode ser trágico? A segunda coisa é o seguinte, ou terceira, nem sei mais o que eu falei agora. Coloque na ordem que você julgar melhor. Outro detalhe é o seguinte, é que alguns não acreditam que a lei dominical de fato vai acontecer algum dia. Por quê? Porque quando olham para o mundo, isso foi o que uma moça uma vez me indagou. Ela disse assim, pastor, quando eu olho para o mundo, eu não vejo o mundo preocupado com o dia da semana. Eu não vejo o mundo preocupado se você guarda o sábado, se você guarda o domingo. Há tantos direitos humanos, há tantos direitos na Terra, especialmente no mundo ocidental, há tantos direitos que não dá, na minha cabeça, não dá para conceber a ideia de alguém preocupado. E de fato, vamos ser honestos, vamos ser sinceros. Vocês já pensaram nisso alguma vez? Eu já. Será por que o mundo estaria preocupado? Hoje não tem essa preocupação. O mundo está nem aí se você guarda sábado, se você guarda domingo. Está nem aí. Bom. Mas segura as pontas aí, tá? Não vai embora não. Tem mais coisas para a gente ver aqui, inclusive responder essa indagação. Tá bem? Algumas coisas que são interessantes. No capítulo 13, verso 11, vamos analisar esse assunto e entender se é possível ou não existir uma lei dominical, tá? Então, no capítulo 13, verso 11, fala sobre o quê? Você está com a Bíblia aí? Fala da segunda besta. Capítulo 13, verso 11. O texto bíblico diz, vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como... O que eu quero extrair desse... Alguém sabe o significado dessa besta? Alguém sabe dizer? Com certeza alguém sabe. Então diga, por favor. Exato, aqui representa o poder civil. A primeira besta é o poder religioso. A besta que sobe do mar é o poder religioso no meio dos povos. Aqui, a besta que sobe da terra, de um lugar desabitado, sem aglomeração de povos. A nação que surgiu de um lugar supostamente desabitado. Uma terra a qual os puritanos, quando fugiram da perseguição no continente europeu, encontraram ali a terra prometida, a nova Canaã do século deles, onde Deus havia preparado o lugar para eles se refugiarem da perseguição no continente europeu. A nação foi fundada sobre o fundamento da liberdade. Inclusive, alguém gostando ou não dos Estados Unidos,
que existe um sentimento anti-americano, né? No mundo ocidental também e no oriental. Embora alguns não gostem da nação, mas querendo ou não, a democracia, a ideia de democracia e de liberdade que nós temos no mundo ocidental foi uma cópia pela influência dos norte-americanos. E eu diria que os Estados Unidos é o país em que ainda é possível, em nossos dias, você desfrutar do maior sentimento de liberdade. Diferente do que acontece até mesmo em países democráticos como o Brasil, mais intensamente do que no Brasil. Então, essa nação surge, e o histórico dessa nação é o seguinte. Essa nação surgiu ali no 12 de outubro de 1492, com Cristóvão Colombo, mas em setembro de 1620, 102 passageiros e 25 tripulantes desceram ali, num navio chamado Mayflower. Acho que a maioria de vocês já ouviram falar dessa história. Eles estavam fugindo ali da perseguição religiosa que acontecia no continente europeu. A sua independência aconteceu no dia 4 de julho de 1776, mas só foi reconhecida em 1783. E ela foi formada por ingleses, espanhóis, franceses, suecos, holandeses, e é chamada a Terra da Liberdade, a Terra Messiânica. E eles acreditavam com mais intensidade no passado, que eles receberam de Deus um papel especial de levar essa democracia, essa liberdade para o mundo todo, e é por isso que eles muitas vezes interferem em muitas coisas com esse objetivo, de tentar solidificar a ideia de liberdade e democracia em alguns países. Embora isso seja muito questionado também, né? Eu não quero entrar nesse mérito. No livro O Último Império, na página 81, o pastor Dornelles ele escreveu o seguinte: os sermões puritanos repetiam com frequência que, assim como os hebreus no Egito, eles foram perseguidos na Inglaterra. Como os hebreus atravessaram o deserto do Sinai, eles atravessaram o longo e tenebroso Atlântico. Como os hebreus, eles receberam a indicação e a herança divina da nova terra de Canaã. Então, esse vislumbre era mais comum no tempo dos sermões puritanos da nação americana. Esse sentimento ainda existe hoje, tanto é que sempre nas eleições americanas, sempre tem um candidato, tem alguém que fala da importância dos Estados Unidos como um país que recebeu de Deus uma missão especial para cuidar do mundo. Esse é o sentimento que existe em muitos americanos. Então eles se consolidaram como sendo a pátria da liberdade, a nação da liberdade, onde as pessoas teriam seus direitos preservados, a sua liberdade preservada, ok? Bom, mas essa nação que que se pareceria com o Cordeiro, a profecia revela que em algum momento da história essa nação passaria a falar como o dragão. Mas em que momento a nação passaria a falar como dragão? Em que momento isso aconteceria? Eu posso adiantar para vocês que é no momento em que a nação se apostatar dos principais valores que fundamentaram a nação. Especialmente os valores da liberdade. Especialmente. E isso já tem começado a acontecer. Com isso eu diria o seguinte, que a lei dominical será apenas a pontinha do iceberg. Isso significa que a Igreja de Deus já estará sendo perseguida por outros assuntos antes da lei dominical. A lei dominical vai ser apenas o xaque-mate, a última cartada. Eu quero ler com vocês alguns textos para indicar isso, para mostrar isso. Entenda, quando a gente fala da nação americana, estamos falando especialmente do seu contexto político-religioso. Uma nação que foi fundamentada sob o alicerce protestante, cristão protestante, e que fundamentou o princípio da liberdade. Se você ler o livro O Grande Conflito, tem um capítulo no Grande Conflito em que Ellen White fala muito da questão da liberdade. E é por isso que se tornou uma nação extremamente abençoada por Deus.
Então a gente vai ler alguns textos para a gente identificar essa mudança de cenário que passa de cordeiro para dragão. Pelo menos os primeiros passos desse acontecimento, ok? Então nós vamos, a gente não vai ter condição de ler todos, mas vamos começar, vamos ler pelo menos 2 Timóteo e depois vamos para Lucas. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. O capítulo 3 diz assim, o verso 1 em diante. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos trabalhosos, difíceis. Existe algo que está preocupando o apóstolo Paulo. Por isso ele diz, olha, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que surgirão tempos difíceis? Ele começa então a descrever alguns acontecimentos que justifica a expressão tempos difíceis. E olha o que ele diz a partir do verso 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Aí o verso 3 diz, desafeiçoados. Deixa eu colocar uma pausa aqui. O que significa a expressão desafeiçoados? Sem afeto natural. A palavra grega que aparece aqui é astorgos. Sabe o que significa essa palavra? Essa palavra é a mesma palavra que aparece em Romanos capítulo 1, verso 31, mas eu não vou para lá agora não, a gente não vai para lá agora não. Eu só vou contextualizar para você. O capítulo 1 de Romanos é a mesma palavra que aparece lá no contexto quando Paulo fala sobre relacionamento antinatural. Homem com homem, mulher com mulher. Então Paulo está dizendo que os últimos dias seriam difíceis porque teriam desafeiçoados. Continuando. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos de quem? Do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos de quem? Dos prazeres, dos deleites, do que amigos de? Aí o verso 5 diz, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Então vamos entender aqui agora. Paulo está falando do quê? Tudo bom, pastor? Paulo está falando sobre o quê? Aqui. Certo. Degradação de quê? Moral do quê? Do mundo. Do mundo? Da humanidade? Amigos, Paulo não está falando da degradação do mundo. Vou ajudar vocês. Alguém aqui já conhece o livro Os Prazeres de Roma? Esse livro mostra como era decadente o Império Romano. Devasso, promíscuo, violento. Com uma insanidade moral profunda, terrível. E eu pergunto a vocês, com base nisso, esses acontecimentos que Paulo apresentou já aconteciam no tempo de Paulo? Se já aconteceu no tempo de Paulo, por que Paulo está pasmo, assustado, a ponto de nos advertir nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis? Porque ele não está fazendo referência aos acontecimentos no mundo, mas na igreja cristã. Então ele está dizendo o seguinte, pois, eu vou trocar aqui a expressão, pois os cristãos serão egoístas, os cristãos serão avarentos, os cristãos serão jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Ei, cristão, espero que ninguém aqui esteja dando cumprimento a essa profecia. Os cristãos serão ingratos, irreverentes.
os cristãos serão desafeiçoados. Pegaram? Não precisa desenhar não, né? Então, os cristãos serão sem afeto natural, desafeiçoados. Claro, ele não está generalizando, mas está mostrando a cara do cristianismo antes da volta de Cristo. Desafeiçoados. Implacáveis, caluniadores. Os cristãos serão sem domínio de si, cruéis. Os cristãos serão inimigos do bem. Está aqui uma evidência. Como é que nós temos certeza que ele está falando para o lado interno do cristianismo? Primeiro, porque diz, inimigos do bem. Quer dizer que supostamente são amigos do bem. E depois no verso 4 ele diz, mais amigos dos prazeres do que amigos de quem? Porque supostamente são amigos de Deus. Mas o que resolve esse enigma para nós é o verso 5. O verso 5 diz assim, tendo forma de piedade. A palavra forma, morfose no grego, significa casca, aparência. Isso, obrigado. E a palavra piedade no grego é eusebeias, que significa religiosidade. Então, tendo a aparência exterior de religioso, negando-lhe, entretanto, o quê? O poder da religião. Aí Paulo vai dizer, foge também. Significa, além dos outros que são assim, foge também desses. Aí o verso 6 vai dizer, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidos de várias paixões, apresentando um relatório negativamente moral da situação. A gente olha para o mundo hoje, a liberdade sexual, essas questões sendo tratadas com indiferença. Muitos cristãos se levantando e fazendo uma nova leitura da Bíblia de forma inclusiva a essas questões culturais atuais. O verso 8 diz, do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Essa é a primeira e única vez que aparece o nome Janes e Jambres na Bíblia. Segundo a tradição, Janes e Jambres seriam os magos do Egito que fizeram aquela contrafação. Deus, através de Moisés, apresentando uma mensagem através dos milagres ali feitos, do cajado, para impressionar o coração dos presentes, e Satanás então usando os homens para contrafazer, criar uma contraposição. É como se Paulo estivesse dizendo assim, que no final dos tempos, eu vou trocar em miúdos para vocês entenderem, usando a ideia de Janes e Jambres, é como se no final dos tempos nós tivéssemos uma guerra de Bíblia. Um levanta a Bíblia para defender algo que represente a verdade, e o outro levantando a Bíblia para defender uma suposta verdade, mas que é contraditória. Então nós vivemos uma verdadeira batalha de Bíblias hoje, uma guerra de Bíblias. Aí você vai entender por que Paulo fala no verso 10 e no verso 14, é um conselho para Timóteo, e ele diz assim no verso 10, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Então Paulo está dizendo que Timóteo, em seu tempo, era um dos que seguia de perto os ensinamentos apostólicos. Aí no verso 14 diz que tu, porém, falando para Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Um apelo para Timóteo. Timóteo, não se desvie daquilo que você aprendeu. Não se desvie da mensagem de Deus que alcançou a sua vida, o seu coração, a verdade, porque haverá muitos falsificadores bíblicos por aí. Agora você vai entender o significado de um texto muito clássico que a gente usa com frequência nos estudos bíblicos, que é o verso 16. Toda
a Escritura é inspirada. O contexto hermenêutico desta citação, ou desse texto, desse verso, é o contexto de conflito entre verdade e mentira. Aí Paulo vai dizer, toda a Escritura é inspirada, a palavra aqui é theopneutos, é soprada, toda a Escritura é soprada. E quando a gente vê essa palavra aqui, a gente se lembra de Gênesis, quando Deus soprou no homem, dando-lhe vida. Então, o mesmo sopro que deu vida à humanidade, porque o mesmo sopro que entrou em Adão é o mesmo que circula em nós hoje, é o mesmo que está presente em nós. Então, o mesmo sopro que dá vida, que deu vida, é o mesmo sopro que continua dando vida quando a gente abre a Escritura para ler, para estudar. Ellen White diz isso. Ellen White diz que Deus substituiu o fruto da árvore da vida pelo quê? Pela sua palavra. Então Paulo está dizendo que é para a gente se manter firme na palavra que saiu da boca de Deus e não da boca dos homens. Que veio do sopro divino e não do sopro dos homens. Por isso ele diz que toda a Escritura é soprada por Deus. Aí ele vai falar sobre o ensino, a repreensão, a correção. Veja, tudo que uma pessoa que não quer mudar de vida é tudo que ela se indispõe. Porque a palavra ensina, mas quando ela ensina, o coração sincero recebe a repreensão. E ao aceitar a repreensão, o texto diz que passa pelo processo de correção. Para chegar onde? Para chegar na educação, na justiça. Então a verdadeira palavra de Deus, ela repreende. Ela apela para a mudança de vida. Ok? A fim de quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, então nós temos aqui um cenário profético. Paulo está pintando um quadro profético, um quadro não muito amistoso para dentro da esfera cristã no tempo do fim. E a nação que mais representou desde o seu surgimento esse papel profético de um movimento cristão de uma influência global é a nação americana. Então esse quadro que é pintado aqui por Paulo, a gente pode puxar nesse escopo profético a nação americana como referência. Porque é essa nação que ocupa um espaço importante na escatologia bíblica. Então esse é um quadro profético que começa lá e que influencia o restante do mundo. Eu pergunto, é assim que a gente vê o mundo hoje? O que vocês acham? Daqui a pouco eu vou mostrar algumas coisas para vocês perceberem como isso está acontecendo. Então, Paulo está falando que os cristãos serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais e desafeiçoados, ou seja, sem afeto natural. O contexto aqui é aquele de Romanos 1, em que Paulo está falando do relacionamento homem com homem, mulher com mulher. Por isso a expressão desafeiçoados ou sem afeto natural. Então, isso foi profetizado e nós estamos vendo o mundo cristão sendo influenciado por essa cultura progressista da atualidade. Alguém não sabe o que seria cultura progressista? Alguém sabe? Alguém não sabe?
Oi, pronto. Ficou claro? Ótimo. E isso está acontecendo no mundo cristão de hoje. Nós temos igrejas progressistas na Europa, nos Estados Unidos, e isso está chegando com força no Brasil. Já tem aqui no Brasil, e está chegando com força. Mas a Europa e Estados Unidos foram tomados por um tipo de cristianismo de natureza progressista. Bom, nós temos também Lucas capítulo 17. Vamos abrir em Lucas capítulo 17. Eu cortei o microfone para não correr o risco de o canal da igreja não ter problema, tá? Capítulo 17, verso 20 em diante. O capítulo 17, eu vou pegar aqui algumas ideias para a gente harmonizar com a descrição de Paulo em 2 Timóteo 3. Jesus, ele apresenta um cenário do futuro e diz que, verso 20 em diante, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Depois o verso 23, verso 24. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Aí o verso 25 diz assim: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Bom, um detalhe importante. O texto de 2 Timóteo, capítulo 3, que eu apresentei para vocês, é um texto escatológico, mas ele tem cumprimento a partir do tempo de Paulo. Então, tudo que Paulo apresentou que estava acontecendo, ou que iria acontecer, já estava acontecendo em seus dias. Mas ele misturou elementos como profeta, ele misturou elementos dos seus dias com os dias finais, e isso é natural, sempre acontece dessa maneira. E quando Deus apresenta aos seus profetas acontecimentos do futuro, ele mescla com acontecimentos do dia do profeta. Porque se você fizer uma análise bem teológica e criteriosa, profunda sobre essa questão da vinda ou do fim, o fim está sempre misturado com elementos do tempo do profeta, com elementos do tempo do fim de fato. Por exemplo, quando em Apocalipse diz assim: eis que cedo venho, mas já faz 2000 anos. Mas por que a expressão de João, eis que cedo venho? Alguém até comentou, acho que foi na classe dos jovens. Eis que cedo venho leva em consideração o tempo de vida do indivíduo, e não o tempo exato da segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque o tempo que separa você da segunda vinda de Cristo é só o seu tempo de vida. Se você viver 50 anos, o tempo que separa você da segunda vinda de Cristo é os seus 50 anos, não é mais do que isso. Porque para a sepultura onde tu vais, não há conhecimento, não há ciência, não há nada, e não há tempo. O tempo é paralisado para você. Está claro isso? Então a mensagem de Deus, ela é sempre uma mensagem, embora com foco no futuro, mas ela é uma mensagem sempre presente. Sempre presente. Por isso, Jesus, quando aqui nesse contexto do capítulo 17, assim como no contexto do capítulo 21, assim como em Mateus 24, quando Jesus vai falar do fim, ele vai sempre misturar elementos que já estavam acontecendo no tempo do profeta. O interesse de Deus também é que o profeta tivesse a convicção, e os povos daquele tempo tivessem a convicção que eles estavam no tempo do fim, como de fato todos nós estamos sempre, em qualquer tempo, no tempo do fim, porque leva em consideração o nosso tempo de vida, e não o tempo que não participamos dele. Está claro isso? Ótimo. Então no verso 25 diz assim: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Diversos autores apresentam esta afirmativa como sendo de duplo acontecimento. Ela aconteceu no tempo de Jesus e Jesus foi rejeitado, não foi? Foi. Mas quando a gente conecta essa ideia com o enunciado seguinte, a gente percebe que Jesus estava também falando do tempo escatológico. Isso significa que este acontecimento ele tem duplo acontecimento. Ele acontece no tempo do profeta, ou no tempo de Cristo,
mas ele aconteceria novamente no tempo do fim. A expressão, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração, o mesmo ocorrerá no tempo do fim. Aí vem a pergunta, mas como que o mundo no tempo do tempo do fim iria rejeitar a Cristo? Existem duas maneiras de você rejeitar a Jesus. A primeira maneira de você rejeitar a Cristo é dizendo, eu não quero saber. Fale para outro, porque eu não quero. Essa é uma maneira, de forma consciente. A outra maneira de você rejeitar a Cristo é justamente vivendo de maneira diferente daquilo que ele ensinou. É você se intitular cristão, servo de Deus, mas viver uma vida dissociada daquilo que ele pediu que vivêssemos, ou que buscássemos viver. Tanto é que, em Mateus capítulo 7, verso 19 em diante, ele vai dizer, muitos daquele dia me dirão, Senhor, Senhor, então supostamente são cristãos. Mas eu direi a eles o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a palavra iniquidade no grego tem a ver com abster-se de fazer a vontade de Deus. Então essa é outra maneira de você negar a Cristo. Você conhecer a verdade, mas você negar a verdade na vida. Você não seguir essa verdade, você criar o seu próprio caminho de verdade, o seu próprio conceito de verdade. E isso tem demais em nossos dias. O filósofo, ele ensina a verdade dele. O biólogo ensina a verdade dele. O doutor ensina a verdade dele. O leigo ensina a verdade dele. E hoje vivemos numa geração assim muito arrogante, soberba. O cara não é formado em física, mas ele diz, eu sei mais do que o professor de física. É a geração de hoje. O cara não é formado, eu não sou formado em biologia, mas eu sei mais do que o fulano que é formado. Poderia ser. Não estou dizendo que as pessoas que são formadas, que têm a sua gabaritação, não estou dizendo que elas sejam infalíveis, não é isso. Não é isso. Mas existe uma certa arrogância, uma certa soberba anti-intelectualismo. Existe uma tendência de anti-intelectualismo nos nossos dias. Mas geralmente isso acontece porque geralmente acontece com aqueles que se incomodam com determinadas verdades. Então ele se justifica usando essa retórica. E na teologia é a mesma coisa. Tem gente que, eu não sou teólogo, mas eu sei mais que o teólogo. Não estou dizendo que o teólogo seja infalível, não é isso, por favor. A soberba, a arrogância existe dos dois lados, tanto do lado da ignorância quanto do lado do especialista, do doutor. Até conversávamos sobre isso. Então, a nossa geração é uma geração que tem rejeitado a Cristo de que maneira? Rejeita a Jesus, a Cristo, com a Bíblia na mão. Aí Jesus vai dizer assim verso 26, assim como foi nos dias de quem? De Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Depois ele diz, no verso 28, o mesmo aconteceu nos dias de quem? De Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. E a mesma linguagem utilizada, praticamente quase que a mesma linguagem utilizada para os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. O que significa essa expressão comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento? Não há nada errado em comer? Não. Não tem nada errado em comer. Tem alguma coisa errada com beber, desde que não seja... Oi? Normalmente, mas geralmente também. Mas aqui também diz o seguinte, alguns autores dizem que essa linguagem aqui está querendo atribuir a ideia de farra, indiferença com a vida, indiferença com as coisas importantes da vida. Sem compromisso com as coisas importantes da vida. Aí Jesus então vai usar essa expressão para mostrar a indiferença da sociedade quanto àquilo que realmente é de fato mais relevante e mais importante. O mundo está sendo advertido, mas poucos estão dando ouvido à advertência.
Aí Jesus vai dizer assim, no verso 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. A mesma experiência de indiferença nos tempos de Noé, a mesma experiência de indiferença. E veja, no tempo de Noé, eles conheceram a advertência, conheceram a verdade. Tinha uma arca gigantesca que foi o maior testemunho do que estava prestes a irromper sobre o mundo, mas agiram com indiferença. Mesmo os mais religiosos do tempo de Noé, muitos dentre os religiosos ignoraram, dizendo, não, isso aí é fanatismo, isso é radicalismo, isso aí é besteira da cabeça desse povo. No tempo de Sodoma, a mesma coisa, gente. Tem autores que descrevem, do ponto de vista histórico, sociológico, antropológico e arqueológico, que Sodoma e Gomorra provavelmente era uma cidade religiosa. É até cômico, né, dizer isso. Mas Sodoma e Gomorra era uma cidade religiosa. Mas que fizeram das suas práticas um sentimento de verdade dentro da sua própria esfera religiosa. Transformaram em algo natural dentro do seu escopo religioso. Jesus disse, assim será como nos diz, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. No capítulo 18, verso 7 diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura o quê? Fé na terra. Essa expressão, achará porventura fé na terra. Veja, fé é um atributo especificamente religioso, especialmente num contexto cristão, no mundo ocidental e no mundo oriental. Então aqui a retórica é como se Jesus estivesse dizendo assim, eu sei que tem muita gente andando com Bíblia na mão, eu sei que tem muita gente indo na igreja, muita gente cantando na igreja, muita gente orando na igreja, pregando na igreja, tem muita gente falando do meu nome, tem muita gente, mas porventura eu vou achar fé entre eles? Eu vou passar aqui, amigos. Como eu estava dizendo, está aqui, ó, esse quadro. A lei dominical será apenas a pontinha do iceberg. Essa nação que um dia parecia com o cordeiro, falaria como dragão. E o que nós estamos vendo hoje, especialmente na nação americana, estamos vendo um protestantismo diferente de quando a nação surgiu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês muito curiosa. Aquele protestantismo que surgiu no tempo do surgimento da nação americana, aquele protestantismo puritano, é graças àquele protestantismo que existe a ideia de liberdade no mundo ocidental. Nos Estados Unidos, no Brasil, nos países que foram influenciados pela cultura americana. Se aquele protestantismo americano puritano existisse hoje, eles dariam a vida para eu e você guardar o sábado. Estranho isso, né? Eles dariam a vida hoje para você guardar o sábado. O protestantismo puritano lá do surgimento da nação americana. O problema é que esse protestantismo raiz, ele está se extinguindo. E um novo estilo de cristianismo está surgindo hoje, que é o cristianismo progressista, que eu já mencionei para vocês. Entenderam? Não apenas o protestantismo progressista, mas o protestantismo também espiritualista e o protestantismo evolucionista. Nessas três esferas. Esse é o tipo de cristianismo que está se projetando, se construindo em nossos dias. Bom, mas qual o papel da Igreja Adventista nesse contexto escatológico? O que aconteceria se você tivesse 100 gatos sianeses? E tem mas veja, dos 100 gatos sianeses, 99 são falsos, são pintados. E um é verdadeiro. Como descobrir o gato verdadeiro sianês? A lógica seria essa, né?
Mas vamos supor que com o tempo a tinta vai enfraquecendo, perdendo a sua qualidade, a sua intensidade, você começa a perceber aos poucos. Aí, à medida que isso vai acontecendo, nesse processo, o gato verdadeiro vai ficando cada vez mais evidente. Até que ele fique sozinho como gato siamês. Ah, tá aqui, esse é verdadeiro. A igreja adventista hoje é apenas mais uma igreja no meio de tantas que defende determinados valores. Eu não estou falando agora de sábado. Eu estou falando dos valores mais fundamentais de uma comunidade, de uma sociedade. E que foi fundamentado pela moral cristã. Por exemplo, só um exemplo para facilitar a compreensão: família. A maioria das igrejas cristãs defendem a família, não é assim? É ou não é? Mas e se acontecer dessas igrejas cristãs começarem a mudar o conceito de família e aderir ao conceito de família no sentido progressista da coisa? Aos poucos o adventismo vai ficando sozinho. Nós temos igrejas protestantes antigas e que hoje estão se rendendo aos braços do progressismo. A última agora que eu vi foi a igreja presbiteriana, que rompeu. Houve um racha por conta de ideologias progressistas que influenciou a denominação. Houve um rompimento. Outras igrejas, tanto na Europa como nos Estados Unidos, também romperam. A igreja luterana também romperam. Eles romperam. Se enfraqueceram e se fragmentaram por conta das ideologias progressistas. Um grupo aceita, outro grupo não aceita. E o que não aceita vai se retirando, e vai se retirando, e vai se retirando. Isso está acontecendo ao redor do mundo cristão. O que eu creio, porque eu creio, como vocês já viram no estudo, quem esteve no estudo aqui ontem sabe disso, a igreja adventista é a igreja verdadeira de Deus nessa terra e ponto final. Do ponto de vista eclesiológico, a igreja adventista do sétimo dia é exclusiva, é única. Ela não é única do ponto de vista soterológico. Do ponto de vista soterológico, a igreja adventista não é exclusiva. Os salvos estão espalhados por aí afora. Os filhos de Deus estão espalhados pelo mundo afora. Mas do ponto de vista eclesiológico, como movimento remanescente, a princípio a igreja adventista é exclusiva. Embora existam povos remanescentes lá fora também, o remanescente invisível. O que eu penso que pode acontecer? Pode acontecer de, em algum momento da história, a igreja adventista se tornar mais evidente, porque vai estar de maneira mais solitária defendendo determinados valores cristãos. Você acha que isso é possível acontecer? Hoje a igreja adventista não é evidente porque ela é apenas mais uma entre tantas. Mas à medida que essas tantas vão se fragmentando, se enfraquecendo, se destituindo do seu papel, a igreja adventista vai sobrando. Vai chegar um dia o quê? Aí tem uma citação de Ellen White que ela diz exatamente isso. Ela diz assim, que hoje, eu vou falar com as minhas palavras, depois eu mostro a citação aqui. Hoje a igreja adventista, ela não tem a atenção do mundo, mas ela diz que haverá um momento que o mundo vai se voltar para os adventistas. E o que é que vai provocar isso? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Veja aqui algumas coisas curiosas. Casal de lésbicas serão pastoras da Igreja Batista Histórica. Só para mostrar para vocês uma evidência, do que está acontecendo no mundo. Igreja gera críticas ao promover show de drag queen em culto de domingo. Ricardo Gondim diz que homossexuais não é pecado. Homossexualidade. O governo Biden rompe a aliança mundial contra aborto, apoiada por... Esquece esse nome aqui no fundo, né? Importante a matéria do que diz respeito à mudança cultural na nação americana. A nação americana que falava como um cordeiro, que defendia valores, princípios importantes, mas começa a falar como dragão. Biden se torna o primeiro presidente a omitir Deus da proclamação do dia da oração. Ideologia de gênero, Biden assina ordem LGBT e fala em banheiros para crianças. E diplomacia dos Estados Unidos está autorizada a usar banheiros LGBT em escritórios.
Decisão de Biden sobre trans é o fim dos esportes femininos. Biden deve revogar a lei de Trump que proíbe transexuais no exército. Secretário de Estado do governo Biden promete apoio à agenda LGBT. Franklin Graham clama por orações depois do discurso de Biden no Congresso, porque ele prevê, com todas essas leis, esses decretos, ele prevê uma diluição da liberdade religiosa. Porque você começa a criar um confronto entre essa cultura progressista e a cultura religiosa cristã. Tanto é que existiu um grupo nos Estados Unidos que entrou na justiça para obrigar as casas de publicação de Bíblia a retirar todos os textos da Bíblia que parecem contrapor a ideia dos homossexuais. Biden atinge recorde de ações contra a vida, família e liberdade religiosa. Biden tenta forçar médicos a realizar cirurgias de mudança de sexo. Biden ameaça sanções contra a Nigéria. Sanção econômica contra um país porque ele não quis adotar a agenda. Grupo alerta sobre esforço da ONU para criar lista de grupos de ódio LGBT. E quem seria esse grupo? Amazon remove livros cristãos que tratam sobre esse tema. Soros comemora nas redes sociais a chegada da agenda globalista de Biden, porque George Soros é um dos maiores investidores na agenda progressista no mundo. Ele é o que mais investe em canais de televisão, inclusive a Rede Globo. Ele é um dos maiores investidores na Rede Globo. Por isso a Rede Globo se tornou uma emissora progressista. Políticas de Biden geram temor sobre o fim da liberdade religiosa nos Estados Unidos, porque, como eu disse, essas leis, esses decretos criam um confronto. Um confronto com a moral cristã e a agenda progressista. Grupo evangélico se opõe ao conservadorismo, defende diversidade sexual e cria debate ao propor novas narrativas na igreja. E nesse grupo, se você ler a matéria, nesse grupo tem adventistas presentes. Mas não são adventistas que têm compromisso com a instituição adventista, né? Mas é um grupo que se opõe ao conservadorismo no sentido moral da coisa. Que se opõe ao conservadorismo, defende diversidade sexual como ideologia de gênero e outras coisas mais, e cria debate ao propor novas narrativas, uma nova leitura da Bíblia. Qual é a proposta? Isso já é defendido pelo movimento feminista, pelo movimento LGBTista. O objetivo é criar uma nova teologia, uma nova hermenêutica. O feminismo já fez isso, estabeleceu os parâmetros de uma nova hermenêutica para interpretar a Bíblia segundo a cosmovisão atual, para que essa nova leitura da Bíblia seja inclusiva, atendendo às necessidades contemporâneas. Isso já está em desenvolvimento já desde a década de 60, 70. Isso não é novidade, não. Eu coloquei essa citação que diz: um estranho fanatismo preenche nossos dias, o ódio fanático contra a moral, especialmente contra a moral cristã. Bom, deixa eu mostrar aqui alguns textos para vocês. Outra evidência sobre 2 Timóteo capítulo 3. Para não ficar dúvida, né? Eu apresentei com poucas palavras, um breve contexto hermenêutico, porém, olha o que ela diz aqui. A Escritura Sagrada declara que antes da vinda do Senhor existirá um estado de decadência, o quê? Decadência do mundo? Religiosa. Semelhante à do quê? Dos primeiros séculos. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Agora ela vai usar a citação de Paulo para descrever a decadência religiosa no fim dos tempos. Continuando, está aqui o texto. Nosso povo tem sido considerado demasiado insignificante para ser digno de nota. Mas virá uma mudança. Dão-se agora os passos. O mundo, olha aqui, o mundo cristão está agora agindo de maneira que há de necessariamente pôr o povo observador dos mandamentos de Deus em evidência. A diária supressão da verdade de Deus, como essas que nós mencionamos, em favor das teorias e falsas doutrinas de origem humana. Estão sendo postos em andamento planos e movimentos para escravizar a consciência dos que querem ser leais a Deus. Os poderes legisladores serão contra o povo de Deus. Toda alma será provada. Então, as mudanças que estão ocorrendo pelo mundo.
É só uma preparação de um cenário para se voltar contra a igreja, contra os que são leais a Deus. Então, a lei dominical será apenas a pontinha? Gente, tem gente que não acredita mais em lei dominical, sabe por quê? Porque fica pensando dentro da caixa. Ele lê a Bíblia, só vê lei dominical na Bíblia. E não é assim. Tá certo, a igreja, os pregadores, os teólogos, os escritores deram muita ênfase na questão do sinal da bênção, a lei dominical, mas na verdade, embora tudo isso seja verdade, mas não é só isso. A igreja de Deus estará sendo perseguida antes da lei dominical, por outros assuntos. A lei dominical será apenas a pontinha do iceberg, o checkmate, o arremate final. Oi? Exato. Essa pedra de toque virá, mas será no momento apoteótico da perseguição, apoteótico do clímax do grande conflito entre o bem e o mal na terra. Será o derradeiro, Ellen White chama isso de derradeiro. A lei dominical será o derradeiro dos acontecimentos. Enquanto esse dia não chega, a igreja já começará a passar por um pequeno tempo de angústia, começará a ser perseguida por outros assuntos, por outros temas que também são importantes e são bíblicos. E eu acredito na possibilidade de o assunto de família e sexualidade estar entre esses. Bom, eu encerro dizendo para vocês o seguinte. Nós estamos de fato no tempo do fim e você só tem que se preocupar com uma coisa. Você só tem que se preocupar em não sair dos pés da cruz do Calvário. Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa força. Um dia uma irmã falou assim para mim, pastor, quando vir a perseguição, eu tenho medo da perseguição, porque eu acho que eu não vou conseguir suportar. Eu falei assim, minha irmã, você não tem que se preocupar com isso. Você só tem que se preocupar em estar em Cristo. Sabe por quê? De onde você acha que Pedro tirou força para dizer assim, não sou digno de morrer como meu Senhor me crucifique de cabeça para baixo? De onde veio essa força? De onde é que veio a força para Paulo dizer assim, combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, já a coroa da justiça me está reservada para aquele grande dia, e a foice desce separando a cabeça do corpo. De onde veio a força para isso? Veio dele? De onde veio a força para Tiago, ao ser amarrado num cavalo, e o cavalo ser colocado para correr e ele morrer dilacerado? De onde veio a força para ter essa coragem, esse heroísmo? De onde? É dele. Gente, o poder vem do céu. E tem uma citação de Ellen White que diz isso. Ela diz assim, que se for necessário alguém encerrar a vida num contexto hostil como esse, ela diz que é Deus que dará capacidade para desenvolver verdadeiro heroísmo. Deus não vai esperar você tirar força de onde você não tem. É Ele que vai te dar a coragem, o heroísmo necessário. Então o que você precisa hoje? Permanecer sempre na presença dEle. Permanecer sempre com Ele. Andar com Ele, viver com Ele, comer com Ele, respirar com Ele, beber com Ele, dormir com Ele, acordar com Ele, tudo com Ele. Entenderam? Estão fazendo a jornada? Olha. De manhã, de joelho, fala, Senhor, me perdoa pela minha vida errada, me ajuda a ser melhor do que eu tenho sido, me dê força para ser uma nova criatura. Tem falado isso para Deus? Senhor, tira o mal do meu coração, ô coração mau que tenho. Quem me livrará do corpo dessa morte, como diz Paulo? Tem falado isso para Deus? Tem suplicado o perdão, a misericórdia, a compaixão dele todos os dias? Você tem feito isso? É com isso que você tem que se preocupar. Porque o poder e a força vêm do céu, não vêm da gente. É simples assim. Deixa que ele continue fazendo a obra que um dia começou.
em sua vida, em seu coração. Agora não deixe de lutar pela sua família. Não deixe de interceder pelos seus filhos todos os dias, com os joelhos no chão. Gente, isso é sério, é uma guerra, é uma briga. Nós estamos num conflito intenso entre o bem e o mal, e uma briga e uma guerra que vai ser vencida, especialmente com oração, com os joelhos no chão, suplicando a graça, o poder dele sobre nós e sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Está claro isso para você? Lembre-se que se Deus e a sua vontade forem prioridades na sua vida, você será prioridade na vida de Deus. E não se esqueçam, se tudo nessa vida não der certo, se nada nessa vida der certo, se tudo der errado, se nada nessa vida der certo, mas você for para o céu, irmã, então na verdade tudo deu certo. A única coisa que importa é para onde eu vou. Nada nessa terra tem importância. Não significa que você vai abandonar, viu, seu trabalho, não é isso não, viu? Continue lutando com a vida, continue crescendo, progredindo, continue fazendo o seu trabalho, sendo um excelente profissional, mas também procure ser um excelente marido, uma excelente esposa. Procure ser um excelente filho, um excelente pai, mãe. Procure ser um excelente irmão de igreja, um excelente vizinho. Entenderam? E continue com os olhos na eternidade. Porque é lá que nós vamos chegar juntos na graça e no mérito de Jesus Cristo. Amém? O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Porque ainda esperas, são fiéis promessas de Deus. Sim, Jesus comprou-te no Calvário, buscar logo vem os filhos seus. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos.
estáis vós prontos. Jesus, vem logo, estáis vós prontos. Gostaria de orar nesse momento e você gostaria de receber essa oração? Gostaria? Então nós vamos orar nesse momento. Pedir a graça, o poder de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Pedir que Ele derrame o Santo Espírito sobre nós, para que a nossa percepção espiritual e o nosso coração continue firme naquilo que é importante, naquilo que importa, que é a eternidade, o céu. Vamos fazer isso agora? Gostariam de orar comigo? Então, por favor, vamos orar. Alguém gostaria de vir aqui à frente? Orar comigo aqui na frente? Alguém gostaria? Deus te abençoe, amigo. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Tudo bem, minha irmã? Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe, irmão. Amém. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe, amigo. Deus te abençoe. Deus abençoe todos vocês que estão mais profundo. Se alguém mais quiser vir, por favor, venha. Se você quiser permanecer aí, permaneça. Mas se você quiser vir, venha. Nós vamos orar e pedir que o Senhor visite a nossa casa, visite a nossa família, visite a nossa vida. Pedir que Ele derrame o Santo Espírito para que Ele nos dê força, para que Ele continue aguçando a nossa percepção espiritual, para a gente continuar tendo essa percepção, essa visão espiritual das coisas, para que os nossos olhos estejam menos nessa terra, menos nesse mundo. Isso é importante, gente. Isso é muito importante. Interceda pelos seus filhos, porque o mundo está tentando corromper os seus filhos. Cuide dos seus filhos. Ore por eles, por favor. Vamos orar. Querido Pai, obrigado. Obrigado por nunca ter desistido da gente. Obrigado por não ter virado as costas e ido embora. Obrigado por não ter pego esse planeta e jogado nos confins do universo. Obrigado, Senhor, pela compaixão, a misericórdia e o perdão que nos dá esperança. Porque quando a gente olha para nós, a gente não vê como ser salvo olhando para a gente. Mas quando olhamos para a cruz do Calvário, não vemos como não ser salvo. Oh Deus querido, por favor, que a cruz seja plantada em nosso coração, mas a cruz vazia, a cruz que representa a sua ressurreição. Que esse poder da ressurreição seja presente em nossa vida. Por favor, Pai querido, especialmente na vida da nossa família, cuida dos nossos filhos, porque o mundo aí fora está tentando macular os nossos filhos, e nós imploramos a Tua proteção, o Teu cuidado esteja presente na vida dos nossos filhos, Senhor. Por favor, nós imploramos, suplicamos. É muito importante esse pedido para nós. Restaura os casamentos, as famílias desta igreja. Restaura, Senhor, o nosso coração machucado, ferido. Liberta-nos de nós mesmos, porque nós somos os nossos piores inimigos. Liberta-nos de nós mesmos, do orgulho, da arrogância, da soberba, da prepotência. Oh Deus eterno, por favor, caminha conosco em nossa sombra. É o que nós suplicamos, agradecidos no mérito do poderoso Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Até amanhã, pela graça de Deus. Qual é o horário amanhã? 7h15 estaremos aqui de novo. Deus te abençoe. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo
em paz estou.